Boa noite, bem-vindos e bem-vindas à nossa live de número 121. Hoje, participando do grupo de estudos Trilógico, estamos estudando mediação na prática, uma abordagem circular narrativa da Corina Schaebel. Ao longo do ano passado e deste ano, que essa é nosso segundo encontro do grupo de estudos, nós temos abordado os tópicos referente a cada capítulo. Nem sempre a gente consegue finalizar um capítulo durante a nossa conversa, porque os nossos encontros têm duração de 1 hora, e, claro, às vezes se estende um pouco mais pelo debate, mas, em regra, tem duração de 1 hora, e a ideia é o compartilhamento. A função, o objetivo do grupo de estudo é exatamente compartilhar experiências, vivências, expectativas e até mesmo anseios, né? Por que não? A partir do texto que é apresentado. A Corina Schaebel, ela nos autorizou a utilizar esse livro dela aqui na Lex Mediari, então, inclusive o meu aqui é autografado com muito carinho, é de 2021, o meu livro, olha como o tempo passa, não é? E tem muitas questões aqui para serem abordadas. Como eu mencionei anteriormente, a abordagem circular narrativa é uma abordagem diferenciada, e no Brasil nós não temos especificamente uma abordagem que seja, digamos assim, superior à outra. Não temos um purismo de abordagem, melhor dizendo. Então, a lei não definiu qual seria a abordagem a ser utilizada nem no âmbito privado, nem no âmbito judicial. Então, nós temos uma diversidade. E eu, sinceramente, acho isso muito bom, porque na medida que a gente vai estudando a mediação, eu acho que a mediação ela vai se tornando um pouco de nós. Então, eu sempre menciono isso. Na verdade, existem mediações tanto quanto tem mediadores, e muitos ainda não se conscientizaram da importância do seu papel, o que é lamentável, mas quem já compreendeu, que está sempre se atualizando, estudando, lendo, inclusive de temas que não são propriamente de domínio nosso na mediação, porque existem muitos temas, dependendo da nossa área original de formação, que a gente tem mais dificuldade para acessar, digamos assim. Então, para nós do direito, as questões de psicologia têm uma outra visão. Já para o pessoal da psicologia, tem dificuldade com as questões de direito. Então, nós vamos nos aperfeiçoando. E o grupo de estudo tem essa missão da gente compartilhar. Lembrando sempre que o texto, o grupo de estudo, a gente sempre parte de um texto. É diferente, por exemplo, de outros programas que temos aqui na Lex Mediari, que a ideia do grupo de estudo é compartilhar conhecimento. Então, a leitura é muito importante. Nós sabemos que na nossa rotina, até porque ainda é uma realidade, que nós, mediadoras e mediadores, não temos apenas essa função. Em regra, nós temos outros tipos de trabalho, desenvolvemos outras atividades, e são tantas que às vezes não sobra tempo para o estudo. E aí é importante que a gente reserve, ainda que seja um período pequeno, né, de 1 hora, é um momento de compartilhar, é um momento de agregar conhecimento. E hoje nós vamos falar de um tema, não sei se vocês têm experiências nesse sentido, se tem, seria ótimo que compartilhasse aqui conosco, que para mim chama muita atenção, que é a mediação comunitária. É uma mediação muito ampla, e não é fácil trabalhar com mediação comunitária, porque ela envolve múltiplos atores. Então, se na mediação que nós falamos no último encontro do grupo trilógico, mediação entre pares, né? Nós estávamos falando mais em âmbito escolar, já é um desafio, a mediação comunitária é ainda maior, porque ela envolve todo um entorno, não somente aquelas pessoas ali que estariam diretamente envolvidas no conflito,
Então, ela exige, inclusive, um diagnóstico. Não dá para trabalhar a mediação comunitária sem pensar no mapeamento desse conflito. Então, é muito importante, algo que no dia a dia nem sempre a gente consegue fazer também, né? Um mapeamento do conflito para poder entender a dinâmica daquela situação e aí sim oferecer o nosso trabalho como facilitadores e facilitadoras. Então, vamos lá. As comunidades se diferenciam pelo seu desenvolvimento histórico, pela acumulação de experiências compartilhadas e pelas características individuais das pessoas que nela convivem. De acordo com essa breve descrição, seria possível a comunidade como uma instituição? A Corina já começa logo com uma provocação, né? Sim, naturalmente. A comunidade, vista como uma instituição, é uma formação da sociedade e da cultura, segue uma lógica própria. Instituída pelos usos e costumes, regula nossas relações, se impõe a quem nela vive e convive. Como desconhecemos sua origem, tendemos a pensar que as relações são assim por natureza. Não as consideramos como instituídas, e sim como se tivessem sido criadas por Deus. Tal legitimação acontece por um efeito de reconhecimento das práticas como as únicas possíveis e um desconhecimento de outras modalidades de relação, sendo a representação esse efeito de reconhecimento, desconhecimento. Nós nos representamos nas relações que fazemos, e assim fica garantida a naturalização das práticas institucionais. É um parágrafo complexo, porque fala da legitimação dentro de uma determinada comunidade, aquilo que aquela comunidade reconhece como parte relevante da própria cultura e que é natural. É aquela famosa história, né? Mas sempre foi assim. Por que estão querendo mudar isso agora? As coisas sempre funcionaram desse jeito. E não se tem propriamente uma visão coletiva. Então, o grande desafio aqui da mediação comunitária é realmente desenvolver uma visão coletiva. A ideia de comunidade está cada vez mais pulverizada, até mesmo quando a gente fala, né, que participa de uma comunidade, que comunidade? É uma comunidade religiosa? É uma comunidade política? É uma comunidade de alguma instituição filantrópica? O que é essa comunidade? É porque ela foi se perdendo ao longo eu diria até mesmo da modernização e daquilo que Bauman falava, né, das relações líquidas. À medida que as relações foram se tornando líquidas, a noção de comunidade, de certa forma, foi se perdendo. Porque para você entender e ver-se dentro de uma comunidade, você precisa enxergar-se coletivamente, não somente como indivíduo. E é interessante porque em ambientes quando a gente fala de condomínios, por exemplo, né, a própria palavra já explica, são pessoas que estão dividindo espaços, né, são condomínios, e é muito comum você morar num apartamento e não conhecer sua vizinhança. Anos depois, você encontra com alguém um dia qualquer no elevador e, por acaso, troca uma daquelas conversas rapidinhas e descobre que a pessoa está morando há tanto tempo lá. E você não tinha contato com ela. Isso tanto faz nos condomínios verticais ou horizontais. E até mesmo nas famosas casas de rua, que são as casas que não fazem parte de nenhum condomínio. Não sei se vocês conheciam essa expressão, casas de rua. Eu conheci lá em Itaperuá, na Paraíba. Então, quando alguém fala, para mim causou estranhamento, o que é uma casa de rua? Eu achava que toda casa era de rua, não é? Está numa rua. Não, casa de rua é a casa que não é parte de um condomínio fechado, por exemplo, ou algo do gênero. Para mim, me chamou muita atenção e eu fiquei com essa palavra. Então, a gente às vezes se surpreende de saber quem é o seu vizinho, o que o vizinho está passando, né? Às vezes fica sabendo de notícias e fala, mas como assim? Eu nunca soube isso do vizinho.
Às vezes são situações trágicas, às vezes são situações de alegria, o vizinho está indo embora, passou num concurso público, sabe? Isso aconteceu comigo. Como assim está indo embora? A gente era vizinha há mais de 20 anos, mas eu nunca soube desse mundo do vizinho. Então, e nós também nos fechamos até por uma questão de segurança, não é? Você tem medo do que é que você pode compartilhar com o outro da sua vida pessoal. As redes sociais são prova disso. Ontem mesmo eu vi uma delegada orientando os pais para não compartilharem imagens das crianças, não é? E é tão difícil para a gente, porque você quer em algum momento compartilhar uma foto do filho, do sobrinho, do irmão, do afilhado, enfim, é muito difícil. Por quê? Porque tem uma rede de pedofilia atuante. E me chamou muita atenção, até estava falando disso com o Elcio hoje, o quanto eu desconhecia dos símbolos que eles usam, aparentemente totalmente assim inofensivos, né? As imagens que a gente, às vezes, um emoji ali que você coloca, você nem tem ideia que aquilo eles estão usando para uma comunicação da rede de pedofilia. Então, a gente entende essa dinâmica da insegurança e de naturalizar aquilo que a gente sempre conheceu. É muito difícil sair dessa zona de conforto. A Corina continua. O fato é que a atuação do psicólogo na comunidade deve-se à necessidade premente de solucionar problemas educacionais, de saúde, moradia, trabalho, lazer, segurança e tantos outros que afligem os grupos de baixa renda. Por já ser mediadora, quando fui supervisora do estágio de psicologia comunitária, sugeri em 2005 a criação de um atendimento e mediação comunitária em 3 localidades diferentes na cidade de São Paulo. Com a premissa inicial de que os grandes parceiros seriam as lideranças comunitárias, partimos para o treinamento dessas lideranças em mediação de pares. De novo, volta para a mediação de pares. Considerando os grupos comunitários como redes de relações que estabelecem ao longo da história narrativas, mitologias e padrões de interação particulares, modificados por acontecimentos históricos, culturais e por oscilações políticas, optamos por utilizar a metodologia narrativa, ou melhor, utilizarmos a arte de contar histórias, um conceito de fácil compreensão para introduzir no treinamento as técnicas básicas de mediação com escutativa e ressignificação. Então, aqui está aí a base do conceito da abordagem circular narrativa, porque contar histórias todos nós sabemos, né? Alguns gostam mais, mas ao mesmo tempo que se está contando a história, você está ouvindo aquela história, você está sendo ouvido, você está reelaborando. Então, por isso que a abordagem circular narrativa funciona muito nesses ambientes comunitários, porque é esse contar a história. Por isso que a gente não pode ter pressa. Lembra que nós conversamos muito sobre essa questão da pressa na mediação? Quem não sabe ouvir não será bom mediador. Porque tudo é pressa, tudo é para. Eu tenho hora para isso, tenho hora, e de fato é verdade, nós temos uma agenda difícil, né, para encaixar, mas nós precisamos estar disponíveis para escutar a história do outro. Eu gosto muito da palavra narrativa, eu não gosto da versão. Versão é algo parcial. E vocês sabem que eu venho desenvolvendo há muito tempo um raciocínio para escapar da ideia de parcialidade ou imparcialidade para multiparcialidade. Então, quando eu falo versão, qual é a sua versão? Então, assim, dá já uma sensação que a pessoa não está contando, entre aspas, a verdade que aconteceu, mas é como ela interpretou. A narrativa é a história. Quando eu falo assim, você pode contar o que aconteceu? Veja que eu já tirei um peso da pessoa, ela vai me contar o mais natural possível. Essa é a ideia. Funciona sempre? Não, claro que não. Tem gente que vem com a história assim. Se você fizer uma pergunta fora do script, ela vai se perder. Não é sem razão que em processos judiciais, o depoimento pessoal não é o pior que os advogados querem, né? Raramente, num processo judicial, se tem depoimento pessoal, porque a chance da pessoa
ali, naquele ambiente, ela falar o que não deve é muito grande, né? E colocar tudo a perder. Então, a gente, para não correr risco, por mais orientação que dê ao cliente, e nem é orientação para mentir, né? Porque nós sabemos do risco que isso representa, mas é orientação do que ele deve falar ou não, mas ele vai, se o juiz tem uma dinâmica de eu diria assim, de acolhida, né? Como é que a senhora está? Eu me lembro de uma audiência que era um caso de que a minha cliente foi vítima de um sequestro relâmpago relacionado ao banco, né? E o banco, claro, que não quis ressarcir e tal, e a gente entrou com ação judicial. E na hora do depoimento pessoal, o juiz muito acolhedor com ela, sabe? Uma senhora idosa. Como é que a senhora tá? Teve alguma dificuldade para chegar aqui? Ela se sentiu, ela saiu amando o juiz. Nossa, juiz bonitão, inclusive, ela achou, né? Por quê? Porque ele deu um espaço para ela falar, não foi só aquela coisa de pergunta, resposta taxativa, né? Que a gente está acostumado. E a narrativa tem isso. Contar história. Conte a sua história. Só que quando eu falo isso, eu tenho que estar disposta a ouvir. E na mediação comunitária, ela começa por esse foco. Ouvir verdadeiramente, para entender a cultura daquele espaço. E, inclusive, ressignificar, porque só entender a cultura não é suficiente. Se eu não ressignificar, eu posso estar reproduzindo padrões de agressividade e violência, inclusive. Que, aliás, é um debate que está na ordem do dia em relação à violência doméstica, não é? Até que ponto a questão da mediação, ou até mesmo as constelações, estão servindo para revitimização. Então, tem sido algo que, até porque atualmente o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo não autoriza mediação em casos de violência doméstica. E uma das justificativas é exatamente esse ponto, expor a pessoa aquela situação, né, a revivência de sentimentos e tudo mais. Eu tenho aqui as minhas, eu diria assim, as minhas considerações pessoais sobre isso, porque acho que, da experiência que tenho, em múltiplos casos que atuei de violência doméstica, o fato daquela mulher estar numa sessão amparada, ainda que virtualmente, e virtualmente nesse ponto ajuda muito, né? Porque ela não tem o risco da agressão novamente, ou ameaça. Às vezes pode acontecer dele ameaçar virtualmente, mas, em regra, cria um certo distanciamento. Mas quando essa mulher ela sai de uma sessão de mediação divorciada, isso já foi um peso que ela tirou das costas. Então, não possibilitar a mediação não facilita. E até porque a mediação pode, claro que no campus, né, nós não vamos conversar com o homem na sessão conjunta, mas de reflexões, e às vezes a gente se surpreende porque ele não tem de verdade noção que o que ele fez foi uma violência, até porque ele nasceu que tem esse tipo de violência, e aquele tipo de ação, ele viu a mãe dele passar a vida inteira, a irmã dele, a avó dele, enfim, ele só está reproduzindo aquilo que ele já aprendeu, então, eu acho que, claro, a gente tem que tomar muito cuidado, não pode ser qualquer pessoa para fazer uma mediação nesse sentido, mas eu acho que simplesmente impedir a mediação e somente a ação judicial, eu acho que a gente perde uma grande oportunidade de reflexão. Léo? Boa noite a todos. Então, a Adriana está falando desse caso aí, né, de experiência com questão de violência doméstica e de ir ou não para a mediação. Eu tenho um caso particular que foi, assim, foi antes da pandemia, de um caso bem diferente, né? Eram dois idosos e ela sofria violência já há muito tempo, mais de 30 anos. E os dois eram idosos. E ela queria se separar dele, mas tinha medo, porque ele a ameaçava. E ele tinha arma, inclusive, em casa. E os filhos não queriam se envolver, tanto da parte dele quanto da parte dela.
porque ele era o segundo casamento dela. E, então, os dois tinham filhos, não tinham filhos em comum, tinham filhos de outro relacionamento, né? E aí, ela me procurou, relatou a questão, né, na verdade, não foi para um divórcio, na verdade, ela relatou o caso para mim, porque eu a conhecia. E aí, eu propus a ela, né, sessões de mediação. E comentei com uma amiga, que era advogada, para que, se houvesse necessidade de uma ação judicial, né, eu não poderia atuar como mediadora, uma vez que cada um no seu papel, né. E no primeiro momento, até eu assim não acreditava, fui mais para dar espaço para ela trazer as questões dela, né. Aí nós tivemos algumas sessões de mediações individuais, né, fiz com ela, depois fiz com ele, e ela não queria entrar com ação de jeito nenhum. E ele falou que se ela entrasse com alguma ação, e ele não queria divorciar, se ela entrasse com alguma ação, ele mataria. E ela já tinha vários boletins de ocorrência de violência, né? Então, ela tinha pavor dele. Aí, conversamos a primeira vez, demorou 1 ano e meio. Ela falou que não ia entrar, que ela não ia querer, tal, e tudo bem, passou. Aí passou mais um tempo, ela me procurou novamente, porque ela precisaria estar preparada, né, para lidar com aquela questão, e ela, no momento, ela não estava forte psicologicamente para isso. Aí eu aconselhei ela a procurar profissionais que a ajudasse, né, naquela questão que ela estava mais vulnerável. E ela procurou, fez o tratamento, e depois ela se fortaleceu e voltou. Quando ela voltou, ela falou, agora eu não quero morrer com esse sobrenome. Olha a situação. E aí eu falei, então vamos, né? Aí marquei um novo encontro com ela. Aí ela me trouxe mais informações. Aí marquei com ele. Ele foi super solícito, assim. Os dois não se comunicavam mais, né? Eles moravam na mesma casa, mas não se comunicavam. E estava perigoso por conta da situação, né? E eles tinham muitos imóveis, eles tinham vários imóveis, e ele não queria partilhar com ela nada. Aí foram vários encontros, em algum momento, pela idade deles, eu convidei, né, eu perguntei para eles se eles queriam que algum dos filhos, tanto representando ela como representando ele, estivesse presente na sessão. Eles autorizaram, aí os filhos os vieram representá-los, né? E aí tomaram parte da situação, e eu sei que no fim acabou que eles fizeram um combinado que foi super satisfatório para ambos. E aí a advogada fez, né, a parte que seria do inventário, e o nó foi desatado. E aí, engraçado que depois passou, e eles, né, ficaram cada um do seu lado, repartiram, mas cada um foi para sua casa, e tudo bem. Até o cachorro eles partilharam, porque eles tinham um monte de cachorro, tinha flor, eles tinham várias flores que era mimo deles, eles partilharam tudo. Bens, flor, cachorro, tudo, né? E depois, passou um tempo, eu a encontrei, ela falou assim, olha, você acredita que nós fizemos as pazes? Agora, nós somos amigos. Ele está na casa dele, eu estou na minha, a gente se encontrou no banco e acabamos combinando que nós estamos idosos, eu não queria morrer assim de mal com ele também não queria morrer de mal comigo, e agora nós somos amigos. Ele vai na minha casa, conserta o chuveiro, arruma o telhado, e quando ele precisa, eu vou lá, eu ajudo ele a cuidar dos cachorros, e agora eles passaram a ser amigos. Olha, Adriana, eles estavam
há mais de 30 anos com esse problema, porque logo que eles se conheceram, os problemas já iniciaram. E aí foi só volumando. Só que chegou num ponto que eles não conseguiam, eles ficaram de mal, moravam na mesma casa e eram de mal. Então foi uma experiência assim nossa, foi muito gratificante. Pois é, você trouxe exatamente um contexto que a gente sempre vê em casos de violência doméstica, né? Porque a grande dificuldade que eu vejo na mediação é exatamente a gente mapear esse conflito, Leonira, entender a dinâmica familiar, o contexto, e a partir daquele grupo, não, ou daquelas pessoas, não de nós, porque às vezes a gente fala tanto dessa multiparcialidade, mas no geral nós partimos de nós para tratar uma questão que é deles, sabe? Então aí fica muito difícil de enxergar, porque a gente vem cheio de julgamentos. E eu sei, porque aqui nos cursos que realizamos na Lex Mediar, é comum mulheres dizendo que não conseguem fazer mediação, que tem acontecido qualquer problema com a outra mulher, ela não consegue ficar isenta, porque ela vai julgar sim, ela vai acusar o cara, vai apontar o dedo para ele. Eu disse, então, melhor que você atue como advogada ou como psicóloga, orientando, enfim, mas você não pode ser mediadora se você não consegue olhar para esse conflito de forma contextualizada e de fora, não é? Por quê? Porque somente quando a gente consegue, e nós precisamos entender que nós não somos pessoas envolvidas no conflito, nós somos facilitadoras, pessoas facilitadoras. Então a gente precisa olhar o conflito de fora, até para ajudá-los a enxergar o que eles não estão enxergando, porque às vezes está muito fácil, está muito ali na frente deles, mas eles já se habituaram a ter uma relação ruim, porque é impressionante como a gente se habitua com relações ruins, em qualquer âmbito. Então, 30 anos convivendo desse jeito, de forma agressiva, violenta, humilhante, com medo, porque falhou onde? A comunicação falhou. E a comunicação é algo muito complexo, porque a comunicação é o que eu falo e é o que o outro entende, não é só o que eu falo. Então, e essa dinâmica permeia todas as relações ali culturais. Então, eu sempre comento, né? É quase um milagre um casamento dar certo. E o que é dar certo um casamento? Porque, gente, são pessoas totalmente diferentes. Por mais que um tenha afinidade e sentimento com o outro, as histórias são diferentes, as famílias são diferentes, e em alguns casos, até mesmo opostos, né? Um tem um tipo de ação e reação, o outro tem a ação e reação oposta diante daquela situação. Então, e como é que isso funciona? Funciona primeiro, porque quer que funcione, né? O que ajuda muito. Quando você quer que funcione, dá para comunicar. Mas aprender a comunicar é uma coisa que eu quero trabalhar muito, e é um dos temas que eu gostaria muito de trazer esse ano aqui para a Lex Mediare, para conversarmos exatamente sobre, num curso de atualização, sobre essa questão de como nos comunicamos, né? Porque será que a gente se comunica bem mesmo? Será que as pessoas entendem o que nós estamos falando? Às vezes ela não está entendendo. Por quê? Porque nós estamos na superficialidade da comunicação. Nós não ouvimos o outro, nós apenas ficamos em silêncio para ou rebater ou para complementar. Eu acho a palavra complementar horrorosa, eu já falei disso para vocês. Porque quando eu falo complementando o que você disse, eu estou dizendo, você fez algo incompleto. Eu não estou elogiando você. Então, quando eu digo isso, então eu vou complementar, Leonira, o que você falou. Eu estou dizendo, Leonira, você fez um raciocínio capenga. É isso que eu estou dizendo, tá? Não é outra coisa. Vamos ver o que é complementar. Né, na questão da comunicação, bem esclarecido, né? Então, na medida que a gente vai... Como é que eu me comunico realmente de forma não agressiva e violenta? Esse é um tema que os mediadores procuram, não é?
porque a gente precisa, numa sessão de mediação, acolher aquelas pessoas que estão ali com as suas respectivas dores, que são individuais e são coletivas, porque um casal, 1 mais 1 não são 2, né? Nem sempre. Eles formam uma entidade. Tem a pessoa da esposa, a pessoa do esposo e a entidade que é o casal. E essa dinâmica a gente precisa compreender. E quando a gente compreende, você precisa entender os combinados que eles fizeram. Alguns combinados não foram propriamente combinados verbais, o que é um grande problema. São possibilidades ou sugestões que eles concluíram. E aí, quantas vezes nós fizemos mediações nos mais diferentes ambientes, mas principalmente familiar, né, divórcio, em que eles não eles não conseguiam verbalizar a situação, porque o que foi combinado? Não, eu achei que tal coisa era assim, achou, deduziu, mas eles não conversaram. Eu fiz uma mediação numa ocasião que eles estavam se divorciando porque eles chegaram no impasse sobre ter ou não ter filhos. E para eles, assim, foi muito, me chamou muita atenção que era muito claro para ele o quanto ele queria ser pai, e ele disse, o tempo todo eu deixei claro que eu queria ser pai, e ela disse, o tempo todo eu disse que eu não queria ser mãe. Não tem como. Então, assim, mas por que era tão claro para os dois o posicionamento que aí não tem negociação nesse tipo de coisa, né, gente? Vocês sabem disso. Porque um quer ser pai, não é uma coisa qualquer, não é um objeto simplesmente, é um filho, é um relacionamento permanente, indissolúvel. Então, quando ele traz essa ideia que ele quer ser pai, e ele diz que ele sempre se manifestou assim, como é que ela ouvia isso? Será que ele vai desistir? Ou então eu não vou deixar que isso aconteça? Mas eles conversaram verdadeiramente sobre isso, porque isso tem que ser conversado. E a questão nós não aprendemos a tratar das famosas conversas difíceis. Aliás, ainda temos muitos capítulos aqui da Corina para o Trilógico, mas um dos livros que eu escolhi para tratarmos aqui no grupo Trilógico é exatamente para a questão das conversas difíceis, porque nós não sabemos lidar com conversas difíceis. E aí, como a Léo escreveu, né, a comunicação não violenta é essencial para o mediador, sim, porque ela é impactante. E é interessante porque nas sessões de mediação, e eu vi muito isso, gente, durante o processo seletivo aqui na Lex Mediare, porque vocês não imaginam quantas pessoas, na minha percepção, né, é sempre fragmento, digamos assim, se consideravam boas ou bons mediadores com uma postura agressiva, de determinação, de imposição, não tinha uma comunicação não violenta, não tinha acolhida, não entendia a dor do outro como dor, entendia como um problema a ser resolvido. E eu, não, como mediadora, não posso enxergar aquele conflito como um problema a ser resolvido por mim. É uma questão que precisa ser trabalhada e receber a orientação adequada para que eles resolvam isso. Tá? Então, eu vi isso, e de gente assim que eu achava que tinha uma outra postura. Surpreendente? Sim. E aí vem o que eu estava comentando no início, a importância da gente ter um grupo de estudo e de compartilhar experiências, porque na nossa atuação solitária, ou no máximo em comediação, né, quando isso é possível, nós vamos deixando essas histórias se perderem, as coisas vão se misturando, e a gente não tem tempo para pensar que tipo de atuação verdadeiramente eu estou fazendo. Eu estou acolhendo ou eu estou fragmentando? Né? Ao invés de eu favorecer a comunicação entre aquelas pessoas, será que eu não estou distanciando essas pessoas da comunicação? Será que eu estou ajudando que elas tenham reflexão para resolver aquela situação? Ou eu sinto que cabe a mim resolver? Claro, eu sei que tem mediador que pensa isso, né? O famoso juizite.
ou melhor, a famosa juizite, né? Que senta ali na cadeira do poder e quer julgar tudo, e quer decidir tudo. Vocês já viram isso a exaustão. Você quer julgar, vai ser juiz, vai ser juíza. Mediador não é para julgar. E mesmo que o julgamento seja interno, porque nós não somos pessoas neutras em termos de sentimentos e ideologias, nós precisamos, quanto mais você estiver tendendo para um lado, mais deve fazer uma reflexão interna do porquê que você tá tendenciosa. E quando eu percebo isso em mim, por mais que a sessão esteja fluindo bem, e eu percebo que eu estou com muita tendência para um dos lados, eu prefiro remarcar, sabe? A não ser que, assim, aquilo não esteja propriamente afetando, mas é difícil não afetar, não é? Porque às vezes, sem querer, você faz uma pergunta e depois você pensa, caramba, eu deixei evidente o meu posicionamento aqui. Eles não perceberam, às vezes, isso, mas você percebeu que você não fez o seu melhor naquela sessão. Por quê? Porque você estava com tendências. E aí essas tendências tiram de você a isenção para ajudar aqueles dois, como a Léo trouxe. Eles não enxergavam mais a dinâmica do conflito deles. E eu falo, às vezes a gente chama de mediação familiar, não é? Porque envolve o casal. Mas acaba sendo, de verdade, até mesmo uma mediação comunitária, porque envolve toda a família, não é? Eu já fiz mediações, no judiciário isso não me lembro de alguém ter compartilhado, mas na mediação privada, nós já fizemos mediação que precisamos chamar quase que toda a família, só que não foi feita de uma vez só, né? Na medida que porque eram idosos também, sabe? Não tinha essa questão da violência. Mas, assim, eles queriam viver a vida deles, e aí a família chorava, os netos chorando, como assim o vô e a avó vão se divorciar, sabe? Mandavam mensagem para mim, não deixa isso acontecer, Adriana, pelo amor de Deus, diziam, não cabe a mim essa decisão. Mas aí eu tive que trabalhar com aquele entorno, né? Com aquela comunidade que estava ali sofrendo, até que eles perceberam que a família não acabava com o divórcio dos pais, dos avós. Ao contrário, ela se transformava. E essa transformação é algo que cabe a nós ajudar as pessoas a verem, por exemplo, num divórcio, não só num divórcio, mas num conflito em geral. Então, e você sabe que, às vezes, numa sessão de mediação, quando eu menciono isso, principalmente quando eles evoluem muito na negociação, eu digo, no momento da validação dos sentimentos, ou me fugiu o nome da outra técnica, que é a do elogio, né? De você dizer para eles, vocês evoluíram muito aqui nas conversas, e vocês estão compreendendo que não deixam de ser família. Aliás, não deixam mesmo, porque pela lei... Afago, obrigada, Léo. Fugiu a palavra, tá vendo? Porque pela lei do Brasil, existem múltiplos formatos de família, não é só pai, mãe, filhos casados. Então, vocês não deixarão de ser família, só que estarão num outro formato. O que vocês deixarão de ser? Um casal. Ex-marido, ex-esposa, ex-mulher não, né, gente? Que eu não quero correr o risco de levar o que eu já levei lá de não existe ex-mulher. Então, vão continuar sendo pai e mãe de fulano, de fulano, de fulano, vão ter netos ou não, mas vocês vão continuar fazendo parte dessa grande família, né? Então, olha como o nosso papel para ajudá-los a enxergar, porque eles enxergam como fim, né? Aliás, é assim que nós aprendemos, conflito como fim. Divórcio acabou, destruiu a família. Será que foi isso mesmo? Será que não é uma oportunidade para construir a família em outros moldes? É difícil? Sem dúvida, porque nós temos questões culturais. Beth. Tá no mudo, Beth. A gente pega casos mais estranhos, né, em conciliação e mediação. Então, uma vez um casal, e, assim,
na conversa, né, no desenrolar, ele não queria separar, achava um absurdo, ela está tendo essa ideia, diz que nunca tinha tido problema, mas a gente percebia que ela criava situações, que ela inventava situações para dizer que o casamento não estava mais indo bem, que não estava mais valendo a pena ficar casado, que não, que isso ia prejudicar a família. Então, ela criava muitas situações assim, de coisas que a gente percebia que não existiam. E depois, olha, foi caminhando, várias conversas, várias sessões, aí ela quis saber, na partilha de bens, o que ela teria direito. Então, assim, todos os bens que eles tinham não foram bens, a única coisa que eles tinham em comum era o veículo, porque os imóveis que eles tinham em comum era coisas que ele já tinha anteriormente. Antes, a casa, ele que tinha construído, ele tinha outra casa alugada, então eles tinham uma renda desse imóvel que estava alugado, eles moravam nessa casa confortável e tal, tudo. Aí que a ficha dela caiu. Aí ela contou a verdade, gente, assim um absurdo. A vizinha tinha separado e tinha ficado com uma porção de bens. E estava tendo uma vida sozinha, separada, ia passear no shopping, saía à noite com as amigas, fazia happy hour e tal. E ela queria essa vida para ela. A hora que ela sentiu o drama, que ela não ia ficar com bem nenhum, que ela não tinha nada, ela não trabalhava, ela não tinha renda própria, ele não tinha que pagar pensão para ela, porque ele nem separar, ele não queria, os filhos já eram maiores e já tinham vida própria, e ela queria porque a vizinha tinha separado e tinha toda essa vida confortável, ela queria separar. Aí a gente remarcou a sessão para ela poder pensar e tal, em tudo aquilo, como que ia ser feito. Aí ela desistiu, não quis mais fazer a separação. E eu falei, então, assim, coisas absurdas, né, que viu a vizinha, o que tinha, então ela quis ter aquela vida que a vizinha tinha, então não importava ela acabar com a família dela, ela acabar com o casamento, só para ela ter aquela vida, realmente, também ela queria a vida que a vizinha tinha, e não tinha problema, mas dá para perceber, assim, que ela tinha, desde o começo, que ela inventava histórias, que ela criava situações assim, você percebe, né, no decorrer da conversa, que cria situações, né? Mas com relação ao trecho, né, que você leu, Adriana, assim, eu acho muito legal a mediação comunitária, né? Aqui na região, a gente tem uma empresa, é a Raizen, né? De usinas, né? De cana-de-açúcar. E eles mantêm esse serviço, só que eles não querem mediadores, né? Eles mantêm esse serviço com a comunidade, porque geralmente elas são em vilarejos onde mora os trabalhadores que trabalham aí na usina. Então, eles querem pessoas que entendam de territorialidade, de finanças, de educação. Então, assim, eles formam o pessoal deles lá para fazer esse trabalho e eles desenvolvem esse trabalho em todas as comunidades onde eles têm usinas. Então, tem várias, né? É um grupo grande, tem usinas espalhadas em vários estados. Então, eles criam, eles fazem esse trabalho. É muito bonito, né? Mas eu já enviei currículo, já como mediadora, e a resposta deles é que realmente eles usam o pessoal deles para fazerem esse trabalho, né, aí que eles querem pessoas mais especializadas em finanças mesmo, que são os CEOs deles, assim, e que fazem esse trabalho,
Mas, assim, diz que é um trabalho muito bonito que eles fazem, assim, eu não conheço de perto, mas a gente ouve falar, diz que é um belo de um trabalho. Eles cuidam, levam, por exemplo, cursos para as mulheres aumentarem a renda da família, de trabalhos manuais, de costura e várias outras coisas, e dão assessoria psicológica, se tem problema com filhos, e escola, tal, procuram formar escola nos vilarejos, e tudo isso é muito legal o trabalho, então deve ser muito gratificante, deve ser muito bom participar de grupos assim que atendem a comunidade, deve ser muito legal. Isso aí. Me chamou atenção, se você puder depois compartilhar, Elizabeth, a nossa essas informações aí, eu gostaria de conhecer um pouco mais, porque aí, pelo que você está me dizendo, né, o trabalho comunitário deles não seria especificamente mediação, né, comunitária, porque a mediação, ela tem todas aquelas fases, a questão da organização, do mapeamento e tudo mais. Eu indico, me lembrem, se eu me esquecer de compartilhar no grupo, o trabalho da Célia Zapparoli, né, que com as comunidades indígenas, um trabalho comunitário mesmo, mediação comunitária que ela desenvolve já há alguns anos, né? Lá no Congresso ela mencionou sobre isso, né, Léo, a respeito desse tema, e o quanto é complexo, porque você tem que entender a comunidade. Eu fiz o curso, quando eu fiz o curso, e me chamou a atenção, porque uma mediadora muito próxima também fez o curso, e ela disse, Adriana, foi o curso mais complexo de mediação que eu fiz, e eu não me atreveria a ser mediadora comunitária, porque você tem que, primeiro, se você tem uma causa, digamos, né, de mediação comunitária, você não vai conseguir desenvolver outros projetos ou outras mediações naquele tempo. Você vai ter que se dedicar, em regra, essa é a experiência. É uma dedicação exclusiva. Por quê? Porque você vai ter que conversar. Você lembra, né, do procurador que mencionou sobre a desapropriação, acho que foi do aeroporto de Guarulhos, quando foi ampliado, vocês lembram disso? Você lembra que ele disse, eles ficaram mais de um ano e eles não precisaram entrar com processo, porque eles ficaram negociando. Não dava para fazer mais nada. Então, a mediação comunitária, por isso que tem pouca gente que, de fato, trabalha com mediação comunitária, porque quando chega um caso, ele é complexo. Então, assim, você vai ter que ouvir aquele conflito que é pontual, mas aí você vai ter que fragmentar, né? Se é que essa é uma boa palavra, porque eu estou dizendo, mas para você entender toda a situação, mapear, e a partir do mapeamento, você vai fazer uma agenda de trabalho, sabe? Então, quem é que eu vou ouvir primeiro? Quem é que eu vou ouvir depois? Na medida que você vai ouvindo, você vai surgindo necessidade de outros atores, protagonistas ou não, secundários ou não, de ingressarem. Então, assim, ela é realmente extremamente complexa. Esse é um curso que há muito tempo eu gostaria de lançar na Lex Mediari, mas eu sinto que ainda não é o momento, sabe? Porque a gente precisaria avançar mais, porque não é fácil. Eu fiz, acho que 2 mediações comunitárias até hoje, comunitárias mesmo, né? Tenho muita experiência com mediação escolar, que até envolvia comunidade ali, mas não era propriamente uma mediação comunitária, era uma coisa dentro da escola, que eu trazia algumas figuras do ambiente comunitário, mas não era propriamente a mediação comunitária, porque uma característica dela é exatamente a existência de múltiplos atores, né? Então, não é algo fácil, não. Oi, Beth. Eu tive uma palestra com um juiz que fez essa desapropriação de Guarulhos, que fez essa mediação. Aí eles faziam a mediação, nossa, eu falei que assim, cansava só de ouvir ele falar e contar a história tão trabalhosa que era. Eles faziam um ginásio, né, de futebol,
as reuniões com as pessoas, então, no fim, tiveram que chamar assistentes sociais, enfermeiras, médicos, para cuidar da saúde das pessoas, CDHU, para construção de casas em outros locais, né, porque as pessoas tinham que desapropriar, então foram fazendo em lotes, né, essas casas, e fizeram uma mudança das pessoas, eles mesmos arrumaram caminhões, mudança das pessoas, então foi um trabalho assim muito grandioso e um trabalho muito bonito, né, que eles fizeram assim. Então eu falei, só de ouvir a história do juiz, né, que eu tive a oportunidade de assistir essa palestra, eu falei que só de ouvir todo o trabalho, o relato dele assim, então a gente ia ficar cansado. Mas é isso aí, deve ser muito... Mas você vê, tem resposta, né, Beth? Por isso que eu falo que, às vezes, a mediação, ela ainda é vista de forma tão fragmentada e tão linear e tão limitada, que quando a gente traz uma experiência como essa, que eu ainda preciso assim como eu me lembro das Célias, na Parola, eu tenho que lembrar de ser juiz, né? Porque é algo tão gigantesco que eles fizeram lá, a gente não pode esquecer dessas boas práticas, porque isso tem um impacto no convencimento das pessoas. Para nós do direito, por exemplo, como assim? Vocês conseguiram desapropriar aquele espaço gigantesco, eu nem me lembro do número de famílias, e ele menciona isso lá na palestra, né? Sem precisar de um processo judicial formal, né? Do jeito que a gente está acostumado. Claro que teve formalidade, sem dúvida, mas eles tiveram um olhar humano. Então, e quem é que pôde fazer isso? Quem estava preparado, é uma equipe multidisciplinar. Então, na medida que você vai percebendo a necessidade daquela comunidade sobre um determinado ponto. Então, assim, é algo fabuloso, né? É desafiador, sem dúvida. E aí, só para a gente finalizar aqui, o que a Corina conta, porque essa experiência de mediação comunitária, ela faz numa narrativa bem curta, né? Porque de como foi desenvolvido e o que aconteceu depois. E veja como é desafiador mesmo, né? Ela diz assim, se porventura eu estiver acabrunhando ou enfrentando um problema, posso contar com a boa vontade dos meus vizinhos para me ouvir, aconselhar ou estender a mão. Aprendi em um curso de mediação comunitária em Nova York que os mediadores comunitários de pares atuam hoje por mim e amanhã por você, para validar a importância da vizinhança e os laços de confiança que ela estabelece. Olha que bacana isso, os laços de confiança. Então, o mediador, tá vendo como aquilo é multiparcial mesmo? Porque ele cria uma situação, a cada atuação dele, ele vai gerando essa imagem de confiança. Aí ela diz, infelizmente, em 2005, já havia uma distância entre a comunidade dos nossos antepassados, que povoam os nossos sonhos, as quais procuramos recriar, inclusive no universo virtual, e a comunidade que realmente existe. A comunidade que existe é tensa, pois vive tempos de competição e desprezo pelos mais fracos, onde a resposta aos pedidos de ajuda são advertências que exigem lealdade, obediência em troca de serviços prestados ou promessas nem sempre cumpridas. A gente conhece bem esse contexto, né? Em troca de segurança, abrem mão da própria liberdade, criando uma tensão muito própria da pós-modernidade, entre segurança e liberdade e entre coletividade e individualidade, que eu venho trazendo desde o início aí, né? Falta essa visão coletiva, eu fico só no indivíduo. Tanto a liberdade sem segurança, como a segurança sem liberdade, oferecem atributos desagradáveis e dilemas de difícil solução. Muitas foram as dificuldades e somente um dos 3 projetos sobreviveu. A mediação comunitária no município de Diadema tornou-se política pública e vem desenvolvendo um trabalho de apoio aos cidadãos e suas famílias. Seria bacana a gente pesquisar como é que está ainda essa mediação em Diadema, porque o livro, como eu disse, eu recebi da Corina em 2021, já são 4 anos, né? Não sei se isso ainda é válido ou não. Aí, finalizando.
As formas de convivência, a estrutura normativa da sociedade e as relações interpessoais tendem a se conservar de uma geração para outra, tornando-se parte da cultura do lugar. Da mesma forma, são os padrões de convivência estabelecidos que formam as redes de conversação permeadas por emoções que constituem as ações do grupo. E como é perigoso isso, né, gente? Nós sabemos o que um grupo, diante de uma emoção construída ou não, porque às vezes ela é estimulada, do perigo que isso representa para todo o grupo, para uma comunidade, né? As pessoas contam suas histórias, dão significado aos seus problemas e conflitos, e o mediador, parte integrante da comunidade, aí é bacana, porque não é alguém de fora, né? Por isso que ela insiste na mediação entre os pares. Ao ouvir atentamente, tem condições de utilizar a técnica do hexágono para que encontre uma solução compartilhada e factível de ser cumprida. Sobre a técnica do hexágono, nós vamos conversar num outro momento, é algo que me chamou muita atenção. A Corina, ela tem vários temas, né, que são de pesquisa dela, ou de desenvolvimento de conceitos, né, que nós não vamos abordar aqui hoje, mas é muito importante. Assim como tem um tema que a Juliana Poloni, nossa, eu não vou lembrar do tema, mas é um tema que me agradou muito quando eu vi. São pessoas que estão sempre avançando nas ideias e nos conceitos de mediação, e é por isso que eu gosto muito de grupo de estudo, seja virtual, seja presencial, porque, por exemplo, tenho certeza que vocês vão sair daqui e já vão dar uma pesquisadinha sobre a técnica do hexágono, porque é algo que a gente não está habituado a tratar. Então, por isso que é importante, porque uma coisa vai despertando, e às vezes aqueles fala, gente, eu não estava conseguindo trabalhar tal conceito ou tal situação, e foi aquela situação lá que me despertou e me disse, olha, eu achei a resposta aqui. Eu posso usar de forma completa ou parcial, ou até mesmo fazendo uma adaptação. Eu gosto muito disso, né? De como a gente pega todas as informações e trabalha para traduzir na linguagem que eu consiga transmitir, de dizer assim, olha, é a Adriana que está falando esse conceito. Se vocês observarem, eu admiro muito, e eu tenho amigos que fazem isso muito bem, pessoas que citam autores, né, de memória, frases. Eu não tenho essa facilidade. Eu gosto de traduzir o que eu li na minha linguagem, porque é assim que eu aprendo, sabe? Para mim, é assim que funciona. Então, eu vou estar sempre fazendo a tradução daquilo que eu li. E na medida que eu vou traduzindo, eu vou agregando outras ideias naquele conceito, naquela prática. E por isso que é muito bacana. E eu adoraria, é um sonho meu, quem sabe, né, com o tempo, a nossa equipe aqui consiga desenvolver isso e outras, da gente trabalhar, por exemplo, abordagens diferentes na mediação, sabe? Por exemplo, qual é a abordagem que você se sente mais confortável? Vamos trabalhar, sei lá, por um semestre, a circular narrativa, todo mundo trabalhando a circular narrativa. Depois vamos trabalhar de Harvard. Vamos, sabe, é um sonho que eu tenho para a gente até se conhecer, dizer, olha, hoje eu vou trabalhar, não que a gente precise só trabalhar uma, mas quando a gente focar, para ver se isso muda alguma coisa na nossa dinâmica de trabalho. Aí eu me lembro de Anne Isolde dizendo que quando perguntaram para ela qual era a escola, que é assim que as pessoas, algumas ainda chamam, né? Qual é a escola de mediação que ela seguia? Gente, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Bom, eu comecei estudando Harvard, negociação, e ela foi falando, circular narrativa. Olha, eu vou precisar de tempo para responder isso, não consigo responder de imediato, não. E aí ela concluiu que, de verdade, ela não segue uma abordagem, né? Mas ela conhece as abordagens. A questão que a gente vê é que muita gente nem ouviu falar. Claro que tem sempre uma coisa nova, a gente não é obrigado mesmo a conhecer tudo, mas pesquisar e querer, por exemplo, eu nunca assisti uma mediação circular narrativa de verdade, eu só vi simulados sobre ela,
tá? Então, eu conheço os conceitos, eu uso em algumas mediações que eu faço, mas ver um outro mediador que eu sei que tem essa abordagem circular narrativa seria ótimo. Eu nunca me lembro o nome do mediador que faz esse trabalho, porque até onde eu sei, tem um mediador que, de fato, faz as sessões com a abordagem circular narrativa. Eu sei que a Corina também faz, mas eu nunca assisti a uma sessão de mediação da Corina, não é? Então, acho que seria bem bacana, né, se a gente, quem sabe, nós possamos até convidá-la, né? Vamos fazer um simulado de você, temos um caso aqui, vamos fazer uma abordagem circular narrativa. Seria uma grande provocação, né? Vamos pensar nisso. Léo? É bem bacana, né, essas abordagens aí relatadas por ela. Quando você falou da técnica do hexágono, esse eu nunca ouvi falar, olha que eu já fiz várias leituras, vários cursos, e nunca ouvi falar, eu vou pesquisar. E, como diz a Tânia de Almeida, ela fala que o mediador, ele precisa conhecer todas as ferramentas, porque assim como um profissional, né, da área que usa diversas ferramentas, você não vai saber no momento da sessão qual ferramenta você vai precisar. Então, você está com a caixa de ferramentas no bolso, para a hora que precisar você poder tirá-la, né? Então, quanto mais ferramentas a gente conhecer, é interessante. E com relação a essas escolas aí de negociação que você mencionou, o que eu já, assim, o que eu entendo é que depende muito de cada situação, porque cada sessão é uma sessão. Então, tem umas que dá para você utilizar mais um estilo. Tem outras que precisam do outro estilo. Tem outras que precisam, no momento de um estilo, outro momento de outro. Então, é muito complexo. Eu penso que para mim, é muito complexo isso. Então, mas é legal conhecer todas, né? Para você poder se identificar também. Porque eu acho que, embora que nós conheçamos várias técnicas, né, vários métodos, várias abordagens, você precisa encontrar o seu estilo. Às vezes você se identifica mais com um, às vezes se identifica mais com o outro, né? E aí você conhecendo todos é bacana para você desenvolver melhor, né, seu trabalho. É exatamente isso, Léo. E o bacana é essa ideia, claro, a Tânia Almeida, ela se tornou uma referência, né, com a famosa caixa de ferramentas, porque é exatamente isso. Você tem que saber usar essas ferramentas. Não adianta ter a caixa se você não sabe usar, né? Você olha ali e diz, para que serve isso aqui? Né? Então, assim, a metáfora da caixa de ferramentas é uma metáfora muito forte, que ajuda muito mesmo. Essa questão das abordagens também, é algo que eu venho revisitando, porque, por exemplo, quando eu vi agora, né, a técnica do hexágono, eu me lembrei dessa outra situação que eu fiquei de pesquisar, que eu nem estou me lembrando o nome, da Juliana Poloni, que foi algo que me chamou a atenção. Eu sei que eu anotei, porque eu tenho um bloquinho aqui que eu anoto tudo aquilo que é novidade para mim. E, às vezes, eu não volto para a pesquisa daquilo, né, lá, exatamente. Porque a gente acaba deixando para lá, não é? Mas é importante revisitar, voltar, pesquisar. E, assim, se não achar a resposta, por exemplo, faz contato com o autor, dizer, olha, eu pesquisei sobre esse tema aqui, mas eu não localizei. Você pode me dar mais informações, por exemplo, né? E assim a gente vai aprimorando. É muito importante isso. E é exatamente esse o nosso objetivo como mediadoras. Certamente vocês que estão atuando há bastante tempo na mediação, assim como eu, sabem que nós passamos, no início, muita dificuldade, porque nós não tínhamos materiais de mediação, não é? Depois o Tribunal de Justiça em São Paulo começou a fazer um curso atrás do outro. A gente fazia todos, porque cada vez tinha uma novidade, não sabia qual que seria exigido e tinha um medo, né,
de vai que eu não faça e daí não possa participar como mediador, enfim, a gente foi fazendo curso, e nem sei quantas horas de curso eu tenho sobre isso, e não parei mais de fazer curso e de estudar. E sem contar que eu gosto muito de produzir material, tanto o escrito como o pensado, né? Claro, todo material escrito é resultado de um pensamento. O oposto nem sempre é correspondente, né? Porque nem sempre o que eu penso eu escrevo, mas o que eu escrevo certamente pensei. E eu gosto muito disso. Então, às vezes, eu tenho uma lista aqui de materiais para escrever sobre mediação, e cada vez eu vou agregando mais. E eu vou escrevendo, na medida que posso, vou publicando, né? Alguns são mais complexos, outros são mais simples, mas a gente vai criando essa rede de histórias. E como é bom ouvir histórias. E eu acho que num dos nossos encontros aqui, talvez o Lex Café, né, que seria um dos projetos que desenvolvemos, ou melhor, é programa, porque o projeto tem começo, meio e fim, e aí ele já perdura há muito tempo, é exatamente essa troca de experiências. Hoje o que vocês trouxeram aqui para mim, de como vocês viveram, como é que vocês sentiram, o que perceberam naquelas situações, tudo isso é muito importante, porque às vezes a gente não tem tempo de compartilhar. E às vezes, e eu me lembro aí dos alunos, né? Porque quando eu dou as aulas, às vezes eles não acreditam muito nas histórias que eu conto, sabe? Eles só me contam isso depois, principalmente no estágio. Eu me lembro especialmente de um casal que se formou conosco aqui na Lex Mediária. Ela foi para fazer a inscrição dele, e na conversa ela descobriu que não precisava ser formada em direito, ele era, ela não, e ela acabou se inscrevendo. E aí ela não contou para ele. Então, o primeiro dia da aula, era presencial ainda, eles chegaram lá, ele deu um beijinho, e ela entrou e sentou, e ele ficou olhando assim com cara, meu Deus, o que ela está fazendo aqui, né? E começou assim já a história deles lá no curso. E aí, eles foram, eu acho que foi um dos cursos mais divertidos que nós tivemos, porque eles tinham uma dinâmica tão boa, era um casal tão entrosado, sabe? Quando a gente fez o simulado, por exemplo, um deles foi mediador e o outro foi parte. Ele foi mediador e ela foi parte. Gente, as coisas que aconteceram naquela sessão e no simulado, que pena, né, que a gente não tem isso gravado, porque foi de um aprendizado tão grande de como é que as pessoas reagem, interagem, e o quanto elas estão preparadas ou não para compartilhar. E nesse caso específico, eles compartilharam muito, sabe? E às vezes, quando eu estava falando alguma coisa, ela dava assim uma cotoveladinha nele, porque eu estou falando de casal. E aí, depois, os dois são atuantes, né? Aí ela me disse, Adriana, eu sempre achei que aquelas coisas que você falava no curso era tudo história inventada, tá bom? Você dizia que era real, mas não acreditava não, mas eu comecei a atuar e olha, eu sei que é verdade, e eu tenho umas para vocês, e ela começou a compartilhar algumas comigo. Por quê? Porque tem coisa, como a Beth disse, que são inacreditáveis. Né? Você fala, não, isso não aconteceu, gente. Aconteceu. Então é bacana, né, essa interação. E aí eu me lembro, finalizando, né? Nossa, olha, já são 8h40. Finalizando, eu lembro de um encontro do ICFML, aqueles que são abertos ao público, em que o tema era experiências que não deram certo na mediação. E foi muito bacana, porque nós temos muita dificuldade para falar e mostrar as nossas fraquezas, como eu disse, porque quando você mostra uma fraqueza, você não sabe como o outro vai utilizar isso contra você, né? Que a ideia é essa, vai utilizar sempre contra. E, assim, eu nunca perco a oportunidade de falar nos eventos que eu participo. Mas nesse dia eu ouvi tanta coisa, e de gente extremamente experiente, né? Zé Mandini estava lá, Gustavo Milaré estava lá, só para citar alguns mais próximos aí que a gente tem contato. E eles, pelo menos um caso em que, olha, a coisa não funcionou, sabe? Foi muito bacana, porque aquilo fortaleceu também a visão assim, eu não sou infalível, e é o outro que está lá,
E como a Tânia diz, eu tenho uma caixa de ferramentas, mesmo sabendo usar, pode ser que seja uma questão que a ferramenta ainda não está ali, ou não dá para fazer naquele momento. Então, foi muito bacana essa troca, né, de o que não deu certo. E como é que poderíamos fazer isso funcionar? E aí, essa minha aluna, ela dizia assim, sabe, Adriana, às vezes a gente estava lá, porque daí eles trabalhavam no mesmo Sejusc, e às vezes a gente saía e ficava conversando nós dois lá. Você lembra que a Adriana contou de um caso parecido, tal? Sabe, eles articulavam isso, e isso acabou também ajudando no casamento, né? Porque eles tiveram que, eles perceberam, eles se davam muito bem, né? Eles já tinham um relacionamento bom, mas eles foram incorporando mais essa questão da comunicação entre eles. Foi uma experiência, assim, maravilhosa. Oi, Léo. Naquele período em que estávamos fazendo o concurso, eu participei de um grupo onde a palestrante era escritora também. E ela sorteou um livro, e eu fui privilegiada em ganhar o livro, né? E lá eles relatam, muito legal, eles juntaram todos os colegas lá do Sejusc e relataram as histórias, só que, lógico, com nomes fictícios, né? Mas relataram os fatos. E cada um trouxe uma experiência que mais marcou, sabe? Você vê que interessante, Adriana, muito interessante. Eu já li as histórias, e quando você vai tomando assim, né, você vai tomando consciência, vai falar assim, nossa, aí vem aquela monte de histórias na sua cabeça daquilo que você já vivenciou e tudo mais. Se eu fosse escrever todas as histórias que eu já presenciei em 10 anos, olha, Adriana, em agosto vai fazer 10 anos. Vou completar quase junto com a lei de mediação. Quantas histórias eu já vivi, quantas histórias já... Embora que nós sejamos biodegradáveis, né? Nós passamos, nós chegamos, passamos e depois, né? Mas algumas coisas marcam, por mais que a gente, né, o problema não seja nosso, mas tem coisas que marcam, né? Como essa história que eu relatei para você aí. Excelente, Léo. Eu acho que toda partilha faz muita diferença, e eu me interessei muito por esse material. Eu gosto muito de estar lendo essas experiências, porque todos nós temos, não é? E como você disse, quando eu vi lá você mandando o seu mini currículo, falando do número de horas, eu tenho que uma hora somar tudo isso também, está aqui em algum lugar, eu vou deixando. São muitas as histórias, né? E aí me lembrei, e eu indico, depois você compartilha lá no grupo o nome do livro, por gentileza, mas eu me lembrei eu vou ver se eu acho aqui só o nome do livro, a autora, a Miriam Blanco Muniz, não sei se vocês já leram alguma coisa dela, ela é psicóloga clínica e mediadora. Eu não tenho tido muito contato com ela há algum tempo, mas ela, logo que eu comecei na mediação, ela era assim, convidada praticamente em todas as palestras, e ela tem um livro, queria ver se eu acho o nome, mas não estou achando aqui agora, mas parece que é uma verdade na mediação, e ela mistura, ela conta a história dela, mediadora, diante daquela situação, é muito bacana. Eu vou, depois eu vejo e me lembrem se eu esquecer de marcar lá no grupo também, porque são experiências, né? E como isso ajuda a gente, porque quando você está no caso concreto, você vê você fala, associa, nossa, olha, a Léo contou aquilo, a Beth contou aquilo, como é que elas resolveram, você sempre pega alguma coisa de positivo. E é por isso que a gente compartilha. Não consigo compreender mediação sem compartilhamento, sem essa troca, não é? A gente fica muito isolado, já não, a advocacia é uma atividade muito isolada, né? Porque você, inclusive, tem que tomar cuidado com aquilo que você partilha, você não pode ficar divulgando suas estratégias. Já a mediação, para mim, é o oposto disso, né? Eu tenho que divulgar as estratégias que eu uso para compartilhar, para espalhar, para convencer as pessoas de que ela tem outras opções, né? E que deixa a gente mais leve também. Como é bom isso.
Então, eu só tenho a agradecer novamente a vocês que conseguiram participar aqui ao vivo, que é muito importante, né, essa partilha, e também aos que assistirem depois lá no canal, que estará disponibilizado. E eu aguardo, semana que vem, o Fale Criança, é o programa Fale Criança, e nós daremos continuidade à nossa conversa. Gratidão, e a gente vai conversando. Até mais. Até Tchau. mais. Bom final de semana para todos. Tchau, Para tchau. você também. Tchau, Beth. Tchau, Léo. Tchau.